Se você usa inteligência artificial para resolver alguns problemas do seu dia a dia, acho que isso aqui pode te ajudar. Tem um negócio que é proporcionalidade de dados baseado naquilo que você quer. O que eu mais vejo acontecendo dentro do meu microciclo é pessoas que pedem uma coisa para IA, mas fornecem dados que não é o suficiente para ela responder aquilo que é o que elas estão querendo. Então, quando elas formulam uma pergunta para IA, por exemplo, elas dão dados que é insuficiente para o tipo de pergunta que elas querem. Por exemplo, se eu falo que eu tenho uma prova para fazer amanhã, poxa, ela vai me ajudar de uma forma. Se eu falo que eu tenho uma prova para fazer amanhã, que é da matéria tal, ela vai me ajudar de outra forma. Só que, quanto mais dados coerentes você explicar para ela, melhor vai ser aquela resposta que ela vai poder te dar. E por mais que isso pareça óbvio para algumas pessoas, eu acho que muita gente não coloca isso nos dados ou não tenta entender se aquilo que ela comunicou, se aquilo que ela forneceu é suficiente para uma resposta. Porque um dos problemas que eu estou vendo na IA é o seguinte: ela vai dar resposta baseada em qualquer pergunta que você fizer ali, com o nível de grau de informação que você deu. Se você deu um contexto suficiente, excelente. Se você deu um contexto 98% suficiente, é um outro contexto. Mas ela vai te responder como se ela tivesse todos os dados. Ela não vai te falar, olha, falta eu entender isso aqui para eu te dar uma informação mais coerente. E muitas vezes as pessoas fornecem pouco, às vezes 20, 30% da realidade. Porque veja, olha que interessante. Se eu quero estudar para a prova de amanhã, eu deveria falar, olha, eu tenho tanto tempo, o meu objetivo de prova é tirar tal nota que eu preciso, eu tenho tal grau de conhecimento dessa matéria, eu estudo nessa escola aqui, que aí ela vai conseguir entender qual o grau de dificuldade que essa prova vai ter. Talvez você mandar uma foto da prova para ela conseguir ver como essa prova é de provas passadas. Às vezes você mandar para ela a forma como o professor explica, qual o livro didático que vocês estão usando e tudo mais. Qual é o seu desempenho em provas passadas para ela entender, poxa, peraí, o que que esse cara precisa aprender mais? Porque talvez ela vai tentar te ensinar tudo, mas se ela vê uma prova passada sua, ela vai entender qual é o seu grau de erro. E talvez uma prova não seja o suficiente. Aí você fornece, por exemplo, duas provas, porque aí ela consegue bater, ó, ele errou isso nessa, mas aqui ele acertou. Talvez três provas ele vai conseguir cruzar os dados ali. Então, o que eu tenho visto é a IA respondendo as perguntas que as pessoas fazem, mas uma qualidade de pergunta, às vezes, não tão boa para o que a pessoa está querendo. Porque talvez as pessoas estão querendo um direcionamento para saber o que elas precisam aprender para algo, ou talvez algo, não seja nem prova, talvez algo que elas precisam fazer na vida delas. O problema é, os dados que ela deu é suficiente para IA, ou nem que seja IA, talvez uma outra pessoa entender ela, porque vamos lá, se eu chego num professor particular, ou um mentor em uma determinada área, e mostro para ele qual é o meu objetivo, onde eu estou, onde eu estou estudando, quais são as minhas dificuldades, o que é meu objetivo, qual é as coisas que o professor demanda, aquilo vai fornecer para eles dados estratégicos para ele conseguir te guiar. Só que, olha que interessante, o que eu tenho visto é a maioria dos mentores, professores, ou seja lá o que for, trabalhando com os dados que você dá para eles. E às vezes eles nem te pedem os dados que poderiam ajudar eles a entender. Por exemplo, você chega ali no professor particular, mostra para ele a matéria, ele te pergunta algumas coisas, entende algumas coisas, mas talvez ele não pede dados a mais que fariam ele entender melhor. E talvez ele nem saiba analisar esses dados melhor. Então, talvez seja o seu papel fornecer para quem for te ajudar os dados suficientes. Porque se você chega para um profissional que vai te ajudar e fornece os dados certos, talvez ele vai ter mais informações. Se você chega num médico e explica para ele de uma forma melhor, talvez vai te ajudar. Só que tem um outro probleminha. Os médicos, os professores, a IA,
talvez ela não vai ter saco suficiente, ou talvez ela vai ignorar esses dados que você vai trazer. E essa é a realidade. Mas faça o seu trabalho de formular boas perguntas, fornecer bons dados para que as pessoas consigam compreender você e ter possibilidade de te darem um direcionamento que seja um direcionamento melhor.